E aí? Então, esses dias a gente começou uma leitura, né? Comecei uma leitura que é bem interessante, assim, ó, essas coisas de que nem eu já tô há 22 anos, né? Caminhando com o Senhor Jesus, né? Que nem eu digo, a gente tenta se melhorar a cada dia, né? E o mais legal de tudo que quando a gente começa a nossa caminhada, que a gente faz uma oração, que a gente pede para Deus, né? Fala comigo, Senhor, fala comigo, meu Deus. Eu nunca te busquei, ou eu nunca. Sei lá, a gente tem tantas coisas, né, na nossa vida, assim, que eu me lembro lá do meu tempo, quando era criança, de colégio, que tinha, né, a parte da religião no colégio ali que a gente estudava, tudo mais. E a gente não tem assim, tipo, existe um Deus, existe um Criador, mas que nem falo, né? A maioria vem pela dor para conhecer, né, a Deus verdadeiramente, né? E eu fui um desses casos, então eu já contei em outros testemunhos, mas eu tinha muito pesadelo, né? Eu tinha muitos pesadelos assim diariamente. E aí um dia eu tava passando na calçada e aí acabei entrando numa igreja e ali começou a minha trajetória, né? A minha vida, o meu dia a dia com o Senhor Jesus. E aí eu comecei, eu tenho bastante assim, eu tenho bastante desafios em relação à leitura, né? Eu gosto muito de assistir vídeos, né? Escutar áudios, palestras e tal, vídeos, né? Ver e ouvir. E a palavra de Deus, ela diz, né, que a gente tem na verdade a palavra ela fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. São dois ouvir, né? O primeiro é ouvir, né, escutar, e o segundo ouvir. Eu tive essa direção, essa revelação, esse ensinamento alguns anos atrás, que o segundo ouvir é praticar, né? Que a gente precisa praticar o que a gente ouviu. E eu gosto muito, às vezes eu ou tô tomando banho, ou saí do banho, ou tô em casa fazendo alguma coisa, né? Que nem agora eu tô aqui, né? Tô gravando o vídeo aí porque Deus ele fala com a gente, pra gente, que a gente pensa assim, o que que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, né, para ajudar as pessoas. Ou às vezes que nem uma pessoa chegou para mim. Eu viajo bastante com meu pai, né? E aí às vezes eu digo pro pai, ó, bendito é o homem, ou bendito é a mulher que ouve e pratica os ensinamentos, né? Então, em seguida eu falo. Aí, esse dia uma pessoa chegou pra mim e disse assim, ó, Deus me falou, não, eu senti de Deus, ou Deus falou comigo, uma coisa assim, que tu tá te afastando da igreja, te afastando de Deus, uma coisa assim. Que a gente tem essas coisas, né, às vezes e aí eu me lembrei, no primeiro momento eu disse, não, mas eu tô buscando a Deus todos os dias, né? Eu vou na igreja de vez em quando, mas eu parei, porque a gente sempre tem essa coisa de rebater, né? Eu não falei, né? É uma pessoa, da minha família, ou que fosse outra pessoa. A gente sempre tem que estar atento aos sinais, né? A gente sempre tem que estar atento. Eu já gravei outros vídeos falando sobre os sinais, né? Os sinais que Deus nos dá através de várias coisas no nosso dia a dia, né? Às vezes na natureza, nos pássaros, às vezes é uma pessoa. Então Deus ele nos dá vários sinais. E foi um sinal, né? Foi um sinal
E no primeiro momento eu parei e pensei, não, mas eu estou buscando a Deus, eu, né, tô fazendo as minhas orações, eu procuro fazer as coisas corretas, mas, né, como eu já disse algumas vezes, que bendito é aquele que escuta e pratica, né? Porque fala lá da pessoa sensata, né? O sensato é aquele que ouve a repreensão e aceita. A pessoa que tem sabedoria, o sábio é aquele que ouve a repreensão e aceita e pratica, porque a gente tem muitas essas coisas assim de a gente ouvir, né? A gente escuta, principalmente quando é de um parente ou quando é de um familiar, a gente escuta e a gente não acaba, não, isso não é para mim. Ou quem é que já, né? Provavelmente já foi na igreja, ou tu disse assim, essa palavra era pro fulano, essa palavra era pro fulano, né? E na verdade é pra gente, né? Porque se a gente escutou aquela palavra ali, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que praticar ela pro fulano ver o resultado, para ver, né? Para ver Deus, para ver os ensinamentos, para ver na gente, e aí ele querer fazer a mesma coisa. Então é assim. As pessoas, a gente é muito de julgar. A gente julga, a gente está sempre, né, pensando assim, né, a gente é dessa coisa assim do julgamento. Mas existe só um que pode julgar, né, que é Deus. E aí hoje até a Thaís, ela disse assim, tu vai sair comigo? Eu disse, não, tô num relacionamento mais forte aqui com Deus, mergulhei, né? Mergulhei nos livros, né? Na palavra, nos ensinamentos. E aí um dos ensinamentos aqui muito legal, né? Que ele fala que no título do livro temos todas as coisas. Aí o que ele fala? O sacrifício na cruz foi a recriação do homem em Cristo. Aí ele tem aqui uma passagem da Bíblia que fala, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aqui fala, né? Fala que Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aqui fala Romanos capítulo 8, versículo 32. Aí ele dá uma explicação no livro, né? E uma das coisas que eu sempre faço é pedir orientação, pedir a direção para Deus. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai ver algo, pede direção, pede para Deus falar contigo, pede para Deus te ensinar. E como eu falei no início do vídeo lá, né? A gente, às vezes tu tem dificuldade, desafios de leitura, mas tá aqui o vídeo, né? Então, escuta o vídeo, escuta o áudio, né? Se puder ver o vídeo também. Mas o que a gente precisa é mergulhar. A gente precisa estar em comunhão com Deus. Então, escuta a repreensão, né? Analisa, ora a Deus e aí vai praticar. Então, o que fala? O que dá essa explicação aqui do Romanos 8:32? A vinda de Jesus não foi um remendo mal feito na destruição que o pecado de Adão causou à humanidade. O sacrifício na cruz foi a recriação do homem em Cristo. Na criação original, Deus examinou e viu que tudo era bom. Na recriação foi melhor, pois não fomos refeitos do pó da terra, mas sim pelo Senhor na pessoa de Jesus. Somos a obra-prima da Trindade. Apesar disso, ainda precisamos urgentemente
entender nosso potencial no Senhor. Então, olha que legal. Se Jesus não tivesse nascido ou tivesse desistido de entregar a sua vida no Calvário e descer ao inferno para enfrentar Satanás e seus demônios, ou se não tivesse sido vivificado após a vitória nas regiões da morte, estaríamos perdidos. Então, olha tudo que o Senhor Jesus fez por nós. E aqui diz, se ele não tivesse feito isso, a gente estaria perdido. No entanto, ele, o Senhor Jesus, não se acovardou nem foi derrotado. O Mestre venceu e tomou do acusador as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. O nosso Salvador é o Todo-Poderoso. Então aqui fala, né, que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, aquele que fez tudo que ele fez por nós, ele é o Todo-Poderoso. Quando somos salvos e batizados nas águas, Deus nos sela com o Espírito Santo para recebermos a virtude divina, a qual nos torna aptos a realizar as mesmas obras feitas por Jesus e ainda outras maiores. Jó, capítulo 14, 12. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu fui batizado quando era criança, né, tudo mais lá, e aí quando eu aceitei o Senhor Jesus, que eu já era adulto, né, que aí eu desci as águas, fui batizado realmente, né, porque o batismo ele pra gente, ele é quando a gente é adulto, quando a gente é criança, né, o evangelho, ele ensina que a gente tem que ser apresentado, a gente tem que ser apresentado a Deus, né, que a gente não tem, quando a gente é pequenininho, a gente não tem escolhas, e quando a gente já tá crescidinho, né, a gente tem escolhas, aí é onde a gente escolhe, né, o ser batizado mesmo, descer as águas, ou ser batizado, né, nas águas e aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio do livro. A finalização da obra da recriação é o momento em que o Salvador nos enche com o Espírito Santo. Então, não podemos pensar em desistir, porque recebemos a sua virtude para cumprir seus propósitos. Quem retrocede faz a alma divina não mais ter prazer nele. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Se tu quiser, tu pode depois meditar lá nessa palavra. No jardim do Getsêmani, pressentindo o que eu esperava, Jesus orou ao Pai, para que, se possível, não lhe permitisse beber do cálice amargo da crucificação. Mas a resposta foi não. Ele disse que fosse feita a vontade do Pai. Então, marchou para o Calvário em obediência ao plano divino. O Pai o abandonou quando seu Filho recebeu sobre si os nossos pecados. Sozinho, o Redentor enfrentou o inferno e o venceu. Então, que incrível, né? Isso aqui foi inacreditável. Então, não sei se tu já chegou alguma vez na vida fazer uma oração, porque a gente ora pedindo, né? A gente ora pedindo. Só que às vezes a gente não recebe. Mas foi engraçado que um dia eu peguei, aí dobrei os joelhos, orei, fiz a oração e aí fiquei em silêncio, né? Fiquei em silêncio assim para ver se eu sentia, se eu ouvia Deus no meu coração, se eu ouvia Deus nos meus pensamentos, se eu tinha ali a resposta. E aí eu fiquei em silêncio e aí, cara, foi muito incrível, que a resposta foi o que porque eu não sei se tu já orou assim, pedindo para Deus
as palavras. Deus, me dá as palavras para te louvar, me dá as palavras para eu te engrandecer. E foi bem engraçado que naquele dia, assim, eu orei, dobrei o joelho, pá, né, tal, fiz a oração, e aí eu fiquei em silêncio, e aí veio para mim falar, na verdade, era o Espírito Santo falando comigo, né? Tá, Senhor, que seja feita a tua vontade. Cara, foi muito incrível. Então, só o Espírito Santo, só a gente ter essa comunhão com Deus, né? É inacreditável. Então, né? Pede para Deus, ora a Deus, pede para te conhecer, né? O Senhor, eu quero te conhecer mais, que isso é fantástico, né? Foi uma oração que eu fiz. Um dia eu também estava lá nas ruas de Porto Alegre, andando na calçada, e eu disse, Senhor, fechei os olhos, Senhor, eu quero aprender mais de ti. Nossa, para que foi, né? Aquilo começou a vir vários ensinamentos. Então, muito legal. Mas vamos lá. A posição de todo salvo é de supremacia sobre as forças das trevas. Então, ó, a nossa posição, todo que é salvo, a gente tem autoridade sobre todas as forças das trevas. Por quê? Porque o Senhor Jesus conquistou isso para nós. E nós temos o poder nele. Então a gente tem que usar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Os demônios foram derrotados pelo Cordeiro. E Satanás, o chefe deles, também o foi. A vitória é de Jesus e daquele que crê no que ele fez. Então, cara, isso aqui é incrível, da gente ter autoridade, a gente ter o poder, né? Então no Senhor Jesus. Não temos mais que vencer o diabo, e sim nos sujeitar a Deus, resistir ao tentador para que fuja de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Como filhos do Altíssimo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Então medita lá, pede direção para Deus. O versículo estudado diz que Deus não poupou o seu Filho. Ao contrário, ele o entregou por nós em oferta suave pelos nossos pecados. Podemos ser um com Jesus e, consequentemente, com o Pai. Paulo pergunta, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, de novo, Paulo pergunta, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo é nosso, paz, saúde, prosperidade e demais bênçãos compradas com o sangue do Salvador. Assuma a sua vitória em vez de pedir por ela. Então já declara que a vitória é tua, já declara que a tua família é uma bênção, né? Que o teu esposo, que a tua esposa, que teus filhos são uma bênção, né? Em nome do Senhor Jesus. Já é tudo nosso, tudo, o preço ele já foi pago. Tudo já foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então é isso, para mim um dos dias mais importantes é a sexta-feira, que é o dia que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então na sexta-feira eu me dedico mais, né, a Deus, eu procuro fazer jejum, né, procuro orar mais, cantar louvores mais, então agradecer por tudo que Ele fez por nós. Então tudo já é teu, tudo já é meu. Então a gente precisa tomar posse disso, então é nosso. Vamos lá, assuma a sua vitória em vez de pedir por ela. Por incrível que pareça, há cristãos pedindo que Deus lhes dê o que já lhes pertence. Podemos pedir sabedoria para usarmos a autoridade em Cristo. Então, podemos pedir sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria para o Senhor Jesus. Pede sabedoria, que o Espírito Santo vai te dar sabedoria para a gente assim agir, para nós usar a nossa autoridade em Cristo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 1 Coríntios 3, 21. Quando estiver orando, ao reivindicar algo,
creia que é seu. Jó, capítulo 14, 13. Então, vou fazer uma oração agora. Vou pedir para Deus, né, entrar em comunhão. Se puder, feche os teus olhos, entre em comunhão comigo, com Deus, né, e vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha entrar na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, ou que está me vendo agora, que o Senhor venha encher ela da tua presença, que o Senhor venha dar sabedoria para ela, para que ela venha reivindicar a autoridade que o Senhor nos deu naquela cruz, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua obediência. Obrigado por não ter negado, Pai, que o Senhor foi até o final. Senhor Jesus, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa, venha abençoar a família dela, venha abençoar a casa dela. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, se tu puder aí, né, envie esse vídeo para as pessoas que tu mais ama, as pessoas que tu gosta, as pessoas que tu quer o bem, né? Dá um curtir, né? Compartilha, te inscreve no canal e vamos lá, né? Vamos lá, vamos agradecer a Deus, né? Por cada momento da nossa vida. Tudo é dele, tudo é para ele, né? Para ele são todas as coisas, né? Um abraço, Deus abençoe a ti e a tua família em nome do Senhor Jesus.